Pessoal, eu vou provar para vocês aqui o porquê que você está ganhando peso mesmo consumindo uma quantidade de volume alimentar por dia muito pequena. Então, para exemplificar, vou mostrar aqui o cardápio do McDonald's, que é um fast food que é normalmente consumido aí por diversas pessoas aí da população. Aqui o interessante do site do McDonald's é que eles mesmos já conseguem colocar a quantidade de caloria que tem em cada lanche, já que tem uma padronização, então um grande provavelmente, né, o que você está consumindo tem algo em torno dessa quantidade de caloria. Então, um Big Mac tem 503 calorias, um McChicken 395, um quarteirão com queijo 523, o Cheddar 474, um Magnífico com 571 e o Big Taste beirando aí a 944 calorias. Então eu vou exemplificar uma refeição e mostrar, se a gente converter essa quantidade de caloria num cardápio mais saudável, quanto que ficaria de em gramas, né? Então, se eu fosse escolher aqui um lanche, o que eu mais gosto acaba sendo o cheddar, então eu escolhi aqui basicamente uma refeição que contém um cheddar, só que não tem como você pegar só um único lanche. Então você pega lá uma batata média e, por exemplo, um refrigerante de 500 ml, e aqui no caso escolhi, por exemplo, a Coca-Cola, tá? Então basicamente é uma refeição usual, sem exageros, mas também sem mendigagem também, né? Então nenhum nem outro. Uma refeição bem padrão. Então, referente aqui a os níveis de caloria da batata, a gente tem em torno de 295 calorias na batata média e uma Coca-Cola de 500 ml beirando a 215 calorias. Então, somando a quantidade calórica dessa refeição, a gente chega a 984 calorias, com 121 gramas de carboidrato, 33 gramas de proteína e 42 gramas de gordura. Por ser uma refeição que tem um alto teor de gordura, lembrando que gordura se multiplica por 9, então realmente vai dar uma boa contribuição aí nas calorias desse cardápio. E se a gente converter esses alimentos para uma refeição padrão, né? Basicamente foi exatamente o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu escolhi aqui uma porção de vegetais folhosos, de hortaliças, coloquei um azeite de oliva, coloquei 320 calorias em carnes, na verdade aqui em produtos animais, 290 calorias num formato de carboidrato, 83 calorias no formato de leguminosas, um copo de suco e 125 calorias numa sobremesa, então no caso poderia ser um próprio chocolate. Somando tudo isso aqui eu tenho um total de 979 calorias, então eu vou mostrar um pouco mais detalhado sobre essas classes de alimentos. Então começando primeiro sobre os vegetais e os legumes, basicamente aqui em cima 12 calorias que eu coloquei para bater essas 979 calorias. Você poderia consumir 2 folhas, lembrando que eu sempre vou passar o nome, a medida caseira, né? Na verdade, nome não, perdão, a unidade, porque a imagem acaba sendo o nome, e aqui a quantidade do produto em grama. Honestamente, o ideal seria você pesar, porque você vai perceber, por exemplo, aqui ó, a acelga, em 40 gramas de acelga tem 12 calorias, só que em 50 gramas de espinafre, e ambos falando que são duas folhas, também tem essas 12 calorias. Então você pode escolher aqui 40 gramas de acelga, ou 4 folhas de alface, ou 2 folhas de espinafre, ou 8 folhas de repolho, mesmo aqui mostrando 48 gramas, meia unidade de pepino, ou 2 folhas de espinafre. Escolhendo qualquer uma dessas opções vai dar o total de 12 calorias. E aqui referente a 20 calorias, a gente poderia escolher 3 fatias de tomate, ou 3 fatias de berinjela, ou 4 fatias de beterraba. Aqui é referente a chuchu, 1/3 da unidade de chuchu, 2 ramos, né, 2 unidadezinhas de brócolis ou meia cenoura. Então o mais padrão, que eu acho que o mais o pessoal acaba escolhendo, acaba sendo o alface e o tomate. Então já montamos a primeira parte do nosso prato. 4 fatias de alface junto com 3 fatias de tomate e uma colher de sopa de azeite, tá? Vamos para a próxima etapa, que são as proteínas. No caso, se escolheu, por exemplo, o McDonald's, que tem carne, vamos pegar então partir das carnes. Em 321 calorias, eu consigo obter em 150 gramas de patinho, que é o equivalente a 6 colheres de sopa, ou 3 bifes pequenos. Aqui no caso, escolhi, por exemplo, o filé mignon, que também tem 150 gramas. Se for frango, seria o equivalente a 3 sobrecoxas de frango, né, mas um pouquinho menores, ou 3 bifes pequenos de filé de peito de frango. Ou a gente poderia escolher 1,5 lata de atum em óleo ou 180 gramas de salmão. Caso você queira comer ovos, o equivalente a 321 calorias em ovos seria o equivalente a 6 ovos inteiros ou 12 claras.
Então, já que eu acho que é muito, vai 100 gramas, 150 gramas de patinho, vamos fazer uma associação aqui no nosso cardápio, que a gente colocou então um total de 100 gramas de patinho, ou seja, 4 colheres de sopa, junto com 2 unidades de ovos. Então, esse total aqui preencheu aquelas 321 calorias, porque eles são tudo equivalente. Então, seria equivalente, eu poderia muito bem trocar aqui cada colher de sopa por uma unidade de ovo. Então, eu escolhi 2 colheres de sopa a menos para colocar 2 ovos, tá bom? Então formamos aqui já a salada e já escolhemos as nossas proteínas. Vamos para o próximo, que acabam sendo os carboidratos. Destinei 291 calorias em carboidrato, que a gente poderia obter isso em 225 gramas de arroz, né? Ou seja, 9 colheres de sopa, tanto de arroz branco como integral. Se for mandioquinha, seriam 315 gramas ou 9 colheres de sopa, e se for a mandioca, seria 225 gramas de mandioca. A batata inglesa, 540 gramas de batata inglesa, aqui lembrando que é batata cozida. E se for também a batata doce cozida, 360 gramas. Se for o macarrão, seriam 225 gramas. E se for o milho, 216 gramas. Já que eu acho que seria muito 225 gramas de arroz, então selecionei aqui o arroz e vamos pegar uma mandioca assada. Então selecionei aqui 5 colheres de sopa de arroz, que é um total de 125 gramas. Já que eu destinei 291 calorias, eu arranquei aqui a quantidade, sabe que ele é proporcional, ó, 225 e 225. Então selecionei 125 de arroz e 100 gramas de mandioca, perdão. Então isso aqui me deu o total de 291 calorias. Então já preenchemos aqui o alface e o tomate com azeite, que é a nossa salada. A proteína que escolhemos a carne moída com ovos cozidos ou ovo mexido, aí você poderia utilizar esse azeite aqui para fazer esse ovo mexido, e colocamos como carboidratos, né, fontes principais de carboidrato, o arroz com a mandioca assada. Leguminosas, selecionamos 83 calorias que você obtém a partir de 130 gramas, ou seja, 2 conchas de feijão carioca ou feijão preto. E se você optar, às vezes, por grão de bico, seriam 90 gramas, lentilhas, 70 gramas, e se for uma ervilha enlatada, 76 gramas. Escolhi aqui no nosso exemplo o feijão carioca, então ficaria mais 130 gramas de feijão carioca. No caso, eu coloquei o suco, que seria 200 ml de suco de laranja ou 160 ml de suco de uva. Lembrando que seria interessante um suco natural aqui para evitar aquela adição de açúcar que acresceria a quantidade de calorias dessa refeição. E como sobremesa, coloquei 25 gramas, ou seja, seria o equivalente a 4 quadradinhos, né? Uma fileira. Se a gente pega, se você pega aqui essa barrinha da Lindt, tem, por exemplo, 100 gramas. Então, seria mais ou menos um quarto dessa barra, que seriam 4 quadradinhos, para equivaler àquela quantidade que a gente tinha selecionado de caloria para a sobremesa, tá? Lembrando que você poderia trocar isso aqui por 2 porções de fruta. Então, seria 4 fatias de abacaxi, mais de 20 morangos, 2 bananas, 2 maçãs ou 2 peras, tá bom? Ou 2 laranjas ou 2 mexericas, tranquilo? Então, basicamente, essa é a razão de por que você come pouco pensando em volume, mas acaba engordando. Olha tudo isso aqui que você trocou, que aqui tem muito mais do que 500 gramas de alimento, em comparação a basicamente um sanduíche aí com batata e Coca-Cola, tá bom? Então aqui é só para mostrar um exemplo que é referente aqui ao volume e referente à densidade calórica. É por isso que normalmente você sai de um consultório de um nutricionista e fala, nossa, quanto alimento que eu tenho que comer? Tem certeza que essa conta tá certa? Porque basicamente a função de um nutricionista para tentar minimizar a sua fome é aumentar o volume alimentar seu, ou seja, a quantidade de alimento que você consome no dia, optando principalmente por alimentos com densidade calórica mais baixa, ou seja, com baixa caloria. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo aí, e é isso aí. Até o próximo vídeo.